O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terias nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, dará a recompensa. Quando jejuardes, não temeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente no que é oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nós celebramos hoje São Luís Gonzaga, patrono dos jovens e dos estudantes, e portanto, nasceu numa família nobre. A sua família desejavam que ele fosse militar, seguisse a carreira militar, assim como muitos outros santos, que a família desejava que fossem militares. São Francisco de Assis também tinha uma formação militar, e também, portanto, nós sabemos a história de São Francisco de Assis, ou melhor, São Francisco de Assis, que nunca se foi sacerdote, nunca se ordenou, porque não se considerava digno, porque não tinha preparação. São Luís Gonzaga, que é o patrono dos jovens é um dos patronos do encontro mundial este ano em Lisboa. O nosso Santo Padre virá a Lisboa, e da lista dos patronos, um deles é São Luís Gonzaga, como também alguns portugueses, São João de Brito, todos aqueles jovens que iam a caminho do Brasil e foram mortos no Largo das Canárias, 40, porque usavam a tonsura, e os calvinistas, vindos lá do norte da Europa, na altura que, portanto, interceptaram o barco em frente às Canárias, e só mataram os que tinham a tonsura, aquilo que nós lembramos que os sacerdotes usavam, a croa, o que o povo chamava a croa, que era um rito que se celebrava quando a pessoa se consagrava a Deus, e foi por isso que estes 40 foram mortos ao largo das Canárias, porque foram conhecidos. Ninguém mais no barco, nenhum marinheiro, nenhum soldado, nada foi morto, só os que tinham a tonsura. Portanto, isto é a nossa história. Não eram todos portugueses, eram italianos, espanhóis, mas também a grande maioria portugueses. E se nós formos ver a lista daqueles que morreram, de todo Portugal, desde o Algarve, passando por Alentejo, Trás-Montes, Minho, havia jovens de todo Portugal, da Madeira, dos Açores, porque já havia habitantes
na Madeira e nos Açores. São Luís de Gonzaga é um jovem que partiu com 23 anos e há muitos santos em que nós devemos refletir sobre a sua vida, tiveram tempo para o essencial. São Luís de Gonzaga, Carlo Acutis, que é do nosso tempo, com 15 anos, o próprio Santo António, com 36 anos, a Santa Teresa de Domingos de Jesus, com 23, 24 anos. Portanto, tiveram tempo para fazer as minhas escolhas pelo mais fundamental. São Luís Gonzaga era um jovem que recebeu a comunhão das mãos de outro santo, São Carlos Borromeu, que é um santo muito venerado dos italianos, cardeal de Milão. Foi quem deu a comunhão a São Luís Gonzaga, um jovem que nunca se ordenou, também não teve tempo de se ordenar. Chegando a Roma, encontrou uma pandemia sobre a cidade de Roma, e naquela altura o tifo, como nós vivemos também já na nossa vida, uma pandemia. Há muitas discussões acerca da pandemia do nosso tempo, mas já houve muitas ao longo da história. E São Luís Gonzaga chegou a Roma e estava a cidade oprimida por aquela grande pandemia, o tifo, e portanto ele saiu para ajudar quem estava a sofrer. O próprio São Carlos Borromeu, cardeal e bispo de Milão, que foi aconselhado a sair de Milão, e também nunca saiu de Milão, nunca abandonou o seu povo. Por isso é que, por exemplo, nós na Igreja olhamos para a pandemia, esta pandemia que acabou, que esperemos que tenha terminado, e houve muitas regras que muitos católicos não perceberam. Eu conheço gente, não da comunidade portuguesa, graças a Deus, nós os portugueses aceitamos as regras, mas há gente aqui no Canadá, de outras comunidades, sobretudo nascidos na Polónia, na Alemanha, católicos, que ainda hoje não voltam à Igreja porque estão ofendidos com as regras que os bispos impuseram nas nossas igrejas. Isto no nosso tempo, ninguém fala disto, mas têm o seu direito e estão muito zangados, porque nunca na história, nas pandemias que houve, e quem sabe história sabe, portanto, São Luís Gonzaga é um desses exemplos. São Carlos Borromeu, que foi quem deu a primeira comunhão a São Luís Gonzaga, não quis fugir da cidade de Milão, ficou lá com o seu povo. E São Luís Gonzaga, um jovem que foi para a rua e apanhou também o tifo e pronto, e partiu. E são estas perguntas, são estas coisas que nós devemos colocar, não é para nos revoltarmos, mas há coisas que precisamos de entender, e perceber e questionar não é crime. Não é crime. E houve muitas zonas do globo, em muitos países, em que houve regras de responsáveis de cidades, disto e daquilo, que eram completamente disparatadas. Lembramos-nos lá no norte, em Portugal, uma terra de pescadores, as Caxinas, que toda a gente conhece as Caxinas. Um dia estava uma ventania, havia 3 ou 4 pessoas na rua e a GNR interferiu, não deixando de ir as pessoas para a praia. Uma ventania terrível, só estavam 3 ou 4 pessoas, mas lá houve algum que era proibido de sair de casa e ponto final. E portanto, isto foi só uma vez ou duas, em Portugal foi só uma ou duas vezes, mas um disparate completo. Quem conhece aquele povo das Caxinas, pescador, um povo tremendo, trabalhador, honrado, muito devoto, que tem sofrido tanto com acidentes, ninguém entendeu aquilo.
Uma ventania, 3 ou 4 pessoas de uma família queriam ir atravessar a avenida para ir para a praia e a GNR interferiu. Tudo é escondido, mas havia muita pergunta, houve muita pergunta, e sabendo nós o que aconteceu no passado com São Luís Gonzaga, com São Carlos Borromeu e tantos outros que nós podíamos mencionar, há muita coisa que é preciso pôr em um ponto de interrogação. É o correto. Lembramos-nos de disparates, sobretudo com a praia. Não se podia ir à praia, não se podia ir aqui, não se podia ir além. Mas o que é que isto significava? E ai de quem falasse, porque era a ciência, a tal famosa ciência, que a gente não sabe que ciência é. Pronto, e São Luís Gonzaga, patrão dos estudantes, São Carlos Borromeu, no mesmo tempo, são um exemplo de que há perguntas a colocar, há perguntas a fazer. Vamos dar graças a Deus pela vida destes santos e, sobretudo, repito mais uma vez, temos na Igreja muitos santos que nasceram para o céu muito novos e que nos colocam esta pergunta: o que é que eu faço da minha vida? Quais são as minhas opções? São Luís Gonzaga, o exemplo dele era a perseverança na fé. E que se tornou um modelo para os jovens. Ele procurava um sentido da vida, que era amar e servir a Deus. E, portanto, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua na sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo da pureza de coração, de discernimento e busca de verdadeiro sentido para todos os jovens. E nós sabemos que em Coimbra também, quando foi no tempo da pandemia, não há muitos anos, fizeram uma estátua da Caritas, que foi vandalizada no tempo da pandemia. E são tudo coisas que nós devemos nos questionar. Qual é o objetivo? Qual é o sentido? Nós temos um santo, o Padre António Vieira, no Brasil, que já quiseram destruir a estátua dele em Portugal, e o povo juntou-se e não deixou, como sendo racista. O Padre António Vieira racista no Brasil. Só que na história, ele é neto de uma senhora que veio da África, da primeira geração para o Brasil. É filho de uma jovem que já nasceu no Brasil, mas filho de pais africanos, e de um nobre português, portanto, e o Padre António Vieira é neto, andou ao colo da sua avó, que foi da primeira geração de vida da África. Como é que no nosso tempo querem destruir a estátua do Padre António Vieira por ser racista? Isto é hoje. E, portanto, e nós, como católicos, temos que nos interrogar que sentido é isto? O que é que está por detrás? O Padre António Vieira é tão disparatado, porque nós temos esta gente, estes movimentos são ignorantes, é gente ignorante que vai em frente. Mas o Padre António Vieira é um desses exemplos, portanto, que nos deve questionar. Portanto, como é que se acusa um homem que lutou pelos seus irmãos, lutou pela sua mãe, lutou pela sua avó, lutou pelos seus primos no Brasil? Aqueles sermões aos peixes são para atacar as injustiças do seu tempo. Como é que no nosso tempo, lisboetas, gente que de Lisboa, de jovens, chamá-lo de racista, alguém que viveu há 400 anos. Pronto, e são estas coisas. E às vezes nós precisamos, portanto, de encontrar sentido e não nos esquecermos da história. A nossa vida é breve, é simples, é pouco tempo e, portanto, coloquemos nas mãos e confiemos a nossa juventude aos seus patronos, àqueles que são os seus padroeiros,
O Papa, em agosto, nomeou uma lista, penso que são de 23 santos, todos jovens, que são os padroeiros do Encontro Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, e um deles é portanto, São Luís Gonzaga, patrono dos jovens.